eu posso chegar aqui, ó, aqui está a minha prova. Paula passou uma prova para mim, ela disse, olha, o assunto é esse, eu vou lhe explicar o assunto, nós vamos estudar, presta atenção na aula, tenha disciplina. E eu estou aqui ligado no jogo que vai passar, no filme que vai passar, quando eu chegar em casa eu tenho que jogar bola, e eu vou pulando etapas. Quando Paula me entrega a prova, eu chego aqui, pego a prova de João, colo, observo, saio marcando, não sei nem o que eu respondi, mas só o primeiro é letra A, o segundo é letra C, e aí vai. Aí quando termina a prova, eu disse, pronto, agora a prova não tem pontuação nenhuma, agora vocês vão justificar as respostas que vocês deram. Olha que coisa. E agora? Não adiantou. Aquele que respondeu no limite, ó, ele tomou 6, mas ele expressou o que ele efetivamente conhecia. Eu tomei 10 através da cola. O aprendizado não foi real. Então, eu tenho que vir, né, voltar novamente para responder as questões que eu colei, ou seja, que eu não tive um aprendizado real. A vida é real. A vida é repetência. E a gente só deixa de repetir quando a gente efetivamente entende a lição de quem já tomou 10, que é o Cristo nas suas perfeições. Olha que analogia que a gente pode trazer. Concorda, que deixou Paulo? o exemplo, né? E que deixou o exemplo para ser seguido. E seus ensinamentos em forma de parábolas. Exatamente. Para que pudesse ser compreendido no tempo certo. No tempo certo, Olha perfeito. Que é magnífico, né? É grandioso. Interessante, Raimundo, isso que você traz. Eu vou retomar aquele trecho que você nos falou sobre a questão da nossa bagagem espiritual, né? E que ninguém nos toma isso. E que é o chamado para todos nós, né? Desapegar-se cada vez mais. Então, fazer esse exercício, né? De desapegar-se do material e ampliar este olhar para o nosso ser espiritual. Apegar-se cada vez mais com o eu espiritual que somos. Esse exercício é importante que a gente comece a praticar. Quem já pratica, maravilha. Que isso se faça cada vez mais continuamente. E quando eu trato aqui do desapegar-se do material, não é... jogar fora as coisas. Não é isso. Não é jogar fora nem deixar de aproveitar oportunidades. Sim. Não, é fazer o uso dos recursos, mas com consciência. Entender que esses recursos não são dados de empréstimo e que não são necessários para servir. Né? Os recursos que temos, você citou a questão do veículo, né? Que pode ter N funções. E tudo vai depender da intenção que a gente dá a ele, de como a gente utiliza. É importante que a gente faça bom uso desses recursos materiais e que aproveite, sim, todas as oportunidades possíveis. Quando eu falo do desapego da matéria, é que a gente não dê tanto valor àquilo que, como você bem citou, por um segundo a gente pode deixar, não vai levar, não é nosso, sim, não é meu. E que a gente costuma trazer essa questão da posse, né? É meu e não é. Nossos filhos não são nossos. Sim. A minha filha não é minha, ela me foi permitida, né? Eu fui só um canal, uma ponte para que ela estivesse aqui. Tem um compromisso grandioso na missão de mãe, de educar, de orientar, de estar junto, de conduzir. Então, eu tenho um trabalho a exercitar a partir dali. Então, a doutrina espírita, ela nos chama para esse olhar, né? Do menos apego à materialidade, do entendimento da espiritualidade que somos e, principalmente, desses passos evolutivos de cada um. E aí eu gostaria de fazer esse exercício, né? Chamar esse olhar aí de quanto é que nós temos estado apegado às coisas. Vamos pensar aí, estamos cansados? Nos sentimos sobrecarregados? Se assim estamos, vamos começar a observar. Tudo bem que temos, certamente, tarefas a cumprir, né? Determinações, exercícios que pesam no nosso corpo físico. Ok. Mas, mesmo assim, esse cansaço, ele não está revelando algo, não? Talvez um excesso? Um excesso de tarefas, um excesso de trabalho? Será que não é
a questão de auto-observar, tem feito algo para descansar, né? Tem feito algo para trazer o equilíbrio, aquela palavra-chave do início do nosso encontro aqui. Então, bora pensar. A gente se apega, né? Nossas mãos estão como ali, ó. Você quer pegar alguma coisa, você vai fazer o quê? Fechar as mãos, né? Segurar ali com segurança. Maravilha! Você está seguro aí, seu punho está fechadinho, você está pegando algo. Agora vá, com sua mão fechada, segurando, pegue a água. Como é que você vai conseguir pegar água? Não pega. Para conseguir pegar água, tá ali. Tem Você que abriu a abrir. torneira, a fonte está ali jorrando na sua frente. Para você conseguir pegar essa água, você vai ter que fazer o quê? Abrir as mãos. Libertar. Exatamente. Então, para que a gente reflita sobre isso, é necessário abrir as mãos. É necessário soltar. Às vezes a gente está sobrecarregado, está cansado por pesos. Pesos que a gente tem trazido na nossa bagagem para além da nossa capacidade. Né? Pesos de ordem emocional, como o Bar também trouxe no exemplo, fruto muitas vezes de comportamentos que a gente pode mudar, que a gente pode alterar. Não é verdade? Então tudo depende desse lugar, do autoencontro. Olhar para si, olhar para o que fazemos, como temos agido e que efeitos isso traz para a gente. Olhar para o nosso ser. Né? Nós temos aqui um recurso fundamental, o corpo físico. Temos o dever de zelar dele com respeito, com cuidado, pela alimentação, pela hidratação, pela necessidade, né, da medicação, da meditação. Então, dentro desse lugar de ser, né, vivendo essa experiência, é um compromisso nosso, é necessário, faz parte desse processo. Mas, apegar-se a este corpo, não. A gente precisa olhar para ele, cuidar dele, fazer bom uso desse recurso, assim como todos os outros nos chegam. Sim. Mas, o cuidado de não apego. Porque, abruptamente, se seguimos a viagem, se estou apegada, como fico? Continuo, né? Continuo presa com uma dificuldade absurda de seguir a minha essência espiritual, seguir a minha vida. Então, olha como é importante, não basta, enquanto espírita, entender que a vida, né, ela é contínua, que a vida ela é espiritual, que a gente está vivendo experiência aqui encarnada. Não basta apenas compreender isso. É preciso também, fundamentalmente, a gente praticar isso, né? Trazer isso para a nossa prática, trazer isso para a nossa essência. Para a nossa essência. Né? Naquele trechinho lá de Joana, falou da questão do controle dos impulsos. O que seria isso? Os impulsos é aquilo que a gente já tem na nossa essência, das vidas pregressas, né? Daquilo que fomos anteriormente. Sim. Então, já temos construído. Então, reagimos de forma impulsiva com comportamentos que já são nossos, já está na nossa bagagem. Porém, a vida está trazendo oportunidades para a gente refletir sobre esses comportamentos. Ainda cabe? Que são as questões que ficaram sem resolver, que a gente traz na analogia da prova. Exato. Né? E você fala uma coisa extremamente importante desse texto. Essas coisas que ficaram, é justamente essas que a gente tem que dar atenção no processo de resolução. Porque se eu tenho dificuldade naquele espaço, é porque é aquele espaço que eu tenho que ser trabalhado. Né? Se eu tenho dificuldade em lidar com a raiva, né? A inveja, todas essas coisas, é ali que eu tenho que ir. É aquilo que eu tenho para tomar o 10 da prova, entendeu? Da perfeição. Lembrei de nossa amiga Rosiane Massariol. Nossa amiga querida, Deus te abençoe sempre, muita luz no seu caminho. E Rose, ela sempre traz uma coisa importante. Ela fala assim, a dor é um mensageiro. A dor é como se fosse um carteiro. Está trazendo ali uma mensagem importante. A gente precisa olhar para a dor com mais respeito. Porque a gente, às vezes, no processo, né, tá ali sentindo dor, a gente quer se livrar da dor, né? A gente quer sair logo daquela situação. Ainda infantil, né? Eu vou falar de mim, na minha condição infantil ainda. Quero logo me livrar da dor porque eu não quero sentir.
Mas calma, vamos olhar para essa dor. Por que eu estou sentindo essa dor? É bem isso aí que você trouxe, sabe? Exatamente. Se aquilo está acontecendo comigo, e se eu estou sentindo, se eu estou sentindo é porque tem sentido. Então, que sentido é esse? Por que sinto? E aí vem a questão de compreender. E a partir do momento que a gente entende, passa. Passa porque, como Rose, ela sempre orienta, né? A dor, ela é esse lugar, esse mensageiro, esse carteiro amigo que está trazendo ali. Quantas vezes for necessário, vai bater na porta, quantas vezes for necessário para que a gente enxergue e entenda. A partir do momento que a gente recebeu a encomenda, que a gente entendeu aquilo ali, não há mais necessidade daquela dor específica. A gente já transforma a maneira de ver, já não sente com tanta resistência. Às vezes a dor que a gente sente nada mais é do que resistência. E que se aflorou, se aflorou é porque já há algo que empurra, que traz ela para essa superfície. A dor é o último estágio das dores encobertas. Então, se ela apareceu, é porque ela não conseguiu mais ficar ali. Ela precisa ser vista e ela precisa ser ressignificada para que se entenda o porquê da dor, né? O para que aquela dor, né? Quais o sentido dela. O sentido, exatamente. Pois é. 19 horas, rapaz, passou rápido, está passando rápido. 19 horas e 22 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Nós estamos aqui com o programa Conhecer diretamente da cidade de Alagoinhas para todo o mundo através da rede STP TV. Freud colocou aqui justamente para quê, exatamente. Está dizendo muito boa as reflexões, a gente agradece. Grande abraço também a Gil Xavier, que está aqui, a Rosineire, também presente, Meire Santos, Sueli Libânio, grande Sueli, como é que vai aí o pessoal dessa casa espírita que eu tanto gosto, é o pessoal do irmão Miguel. Eu vou trazer aqui, eu fiz essa leitura no GVN de uma psicografia, eu tenho que falar mesmo, né? Que ela foi feita, eu estava me lembrando aqui que Marcel, ele doa o tempo dele, né? E ele disse que, na verdade, ele é um trabalhador, ele que agradece por ser chamado na madrugada para trazer Marta aí, a comunicação de Marta. Imagine você ter a possibilidade de ser instrumento de um espírito de grande envergadura, com mensagens que têm transformado a vida de muitas pessoas. Então eu trouxe aqui essa mensagem que foi feita no dia 28 de agosto, 4h30 da manhã. Vamos ver o que é que chega aqui para a gente fazer uma reflexão. É compreensível que o medo, ainda normal, seja um conteúdo apresentado nos encontros dos irmãos encarnados, nessas reuniões. Acontece que muitos desses medos ainda são sombras e dificuldades dos próprios irmãos de intermédio e diálogo. Óbvio, pois desde pequeninos fomos criados entre o medo, o belo, o espetacular e a fantasia. 2 pontos. Cuidado com o bicho-papão. Se você não comer, o homem do saco vai te pegar. Você é muito linda. Só vai te levar daqui um príncipe. Trabalhe para ganhar muito dinheiro. Estude, viu? Ou você vai ser nada na vida. Nesta lida vamos construindo nossos medos, desejos e sonhos. Eis que surgem diante de nós muitos desses irmãos e irmãs, decepcionados, deformados e tristes, em busca de uma luz, uma palavra de consolo que lhes restabeleçam a vida. Vida de que tanto procuram ou não. O espaço espírita detém elementos complementares
aos nossos aparelhos e medicamentos, que proporcionam o restabelecimento da cura, das energias e, sobretudo, da fé de ambos os lados. E digo isto porque quase todos ainda não aprenderam as leituras que têm a capacidade de acessar nesta existência. As escrituras de Kardec, aqui com destaques ao Evangelho do irmão mais velho, o Evangelho de Cristo. Trabalhadores da última hora, ides e ajudais, ides e pregais, pois os irmãos, muitas vezes deformados e tristes, são, por assim dizer, a maneira como eles se veem momentaneamente. Se este mesmo irmão diz, sede perfeitos, ele o diz em todas as perfeições. Todas. A imperfeição do corpo, nas formas apresentadas, são passageiras. Assim como os pensamentos, aliás, todos são pensamentos. Continuar é preciso. Parar não é preciso. Aqui está um convite, essa mensagem que chega, para a gente observar o que é que a gente faz, o que é que a gente tem feito da nossa vida. E que nesse processo de libertação, desapego, né? Se a gente não estiver atento nesse veículo chamado pensamento, que você bem trouxe, todos esses vícios, né? Eles continuarão. Então, para que a gente entenda que esse processo de separação das coisas que colocamos nas nossas malas como obstáculo e como peso, eles vão continuar à medida em que não compreendamos a necessidade de libertação, de autolibertação, e que a gente não continue trazendo para junto da gente aquilo e aqueles a que efetivamente temos vínculos. Né? Se nós estamos aqui hoje, estamos aqui por uma necessidade. E se a gente está falando de coisas do bem, é porque também houve essa necessidade. É porque estamos irmanados e estamos sintonizados no bem. Se eu saio daqui e eu mergulho num ambiente diferente desse, um ambiente onde o mal prevaleça, eu estou naquele pensamento e aquele sou eu, porque eu sou o pensamento que eu carrego. Né? Então, que a gente possa entender essa mensagem desse irmão mais velho, como diz o texto. Né? Esse irmão mais velho em Deus, né? Esse irmão Jesus Cristo, nesse seu nascimento. Quando a gente diz, Paulo, eu quero que você discorra um pouquinho, que você tem a facilidade de discorrer, quando a gente diz assim, Natal é todo dia. E Natal, na perspectiva de nascimento desse espírito virtude, é que a gente vá junto a ele em seus ensinamentos. E essa coisa do todo dia, Paula, porque precisamos ser Natal todo dia. É necessário, né? É necessário a partir do que você bem trouxe ali. Quando a gente se permite ser amor, porque o que é o Natal? O Natal, o nascimento de Jesus, não é isso? E Jesus, a plena expressão do amor perante nós. Veio para nos ensinar o amor, né? Veio para nos trazer a verdadeira lei. Viveu, sofreu, sentiu, amor, sobretudo amor. Perdoou, seguiu, retornou.
para mostrar que a vida é eterna, Exato. para mostrar que existe vida após a morte do corpo físico. E nos deixa, através dos seus discípulos, né? A sua história, o seu legado, os seus ensinamentos, e não somente dos discípulos, mas de toda a espiritualidade que inspirou e conduziu para aquela construção, que está aí em todas as religiões que seguem o cristianismo, né? A Bíblia, os livros sagrados, o próprio Evangelho, que nós seguimos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos explica, nos orienta e que nos ajuda a entender que este Natal, o verdadeiro Natal, o nascimento do Cristo em nós, se faça todos os dias. Porque é exatamente todos os dias que nós somos desafiados a nos observarmos, a melhorarmos, a relacionarmos com os outros e, a partir daí, saber quem somos e construindo a nossa bagagem, intelecto, mente, sentimento, que é a que leva o espírito. Não é a casa, os bens materiais, não são a posse da família. Nada disso. Nem o trabalho, nem o salário. Tudo isso é empréstimo. Mas tudo isso também, como empréstimo, nos é oportunidade. Oportunidade para trabalhar o nosso eu. E aí, como tenho me relacionado em meu trabalho? Ótimo. Quais têm sido as minhas facilidades e quais têm sido os meus desafios? E aí você nos convidou, Salles, há pouco, a olhar para esses desafios, né? Olhar para essas dores, porque se está acontecendo é porque elas têm algo para nos ensinar ou nos mostrar um lugar de aprimoramento em nós mesmos, em nosso espírito. Saindo do trabalho lá, nossa família, que é o primeiro núcleo, né? É o primeiro círculo ali, ó, de cada ser. Quantos desafios encontramos dentro do próprio núcleo familiar? Como oportunidade, né? Que não são dadas de empréstimo. As pessoas estão ali, emprestadas a nós, para o nosso aprimoramento diário. Isso é todos os dias. É do acordar ao dormir. Então, que o Natal se faça em nossos corações. Todos os dias, quando a gente se permite amar mais, ser mais compreensivo, ser mais compassivo, empático, praticar a caridade, não apenas a caridade material, né, mas a caridade moral, o acolher o outro pela escuta, pela afetividade, o ensinar através do exemplo, deixar de focar apenas nos termos, nas palavras, nas leituras, nos ensinamentos, nos estudos e partir para a prática. Né? Como temos praticado o que lemos, o que falamos, o que exercitamos. Esse é o chamado contínuo. Né? E por isso somos colocados aqui na condição humana. O humano, ele é coletivo, ele é um ser coletivo, ele não vive sozinho. Ele depende do outro, do nascimento à morte, do corpo físico. É contínuo ali o processo de dependência. Mas essa dependência, ela nada mais é do que um instrumento para que a gente se aprimore. Porque lidar com o outro é lidar com o diferente. Pensa diferente. O seu ângulo de visão, Salles, é diferente do meu. O tom que você visualiza é diferente do meu, é diferente do de Evanildo. É diferente de quem nos escuta aqui nesse momento. A minha fala, ela fala de onde eu piso, de onde eu vivo. Leonardo Boff fala sobre isso, né? Os olhos falam de onde os pés pisam. Então, cada um vai ter uma realidade distinta do outro. E a gente precisa aprender a lidar com o diferente, o grande ensinamento de Jesus. Né? De lidar com o diferente. E, sobretudo, amar. E isso tem que ser todos os dias. Você provocou 2 vezes aí 2 poemas que falam nessa ótica aí. Dessa questão do respeitar a forma de pensar o diferente. Que ele diz mais ou menos assim, Paulo. Procurar entender o outro não é coisa para um só dia. É o uso cotidiano do recurso da empatia. Saber que uns são calados, outros falam também. Uns fazem só o que lhes mandam, outros o que lhes convém. Mas todos podem chegar lá, usando tudo que têm. Procurar entender o outro não é coisa para um só dia. É o uso cotidiano do recurso
da empatia. Ah, meu Deus, estamos aqui com esse poeta, músico. E aí você, a segunda provocação que você fez, ela também vai verter numa outra canção chamada ABC da Evolução. Que quando você falou ali do trabalho, do ciclo familiar, Elisete está dizendo aqui, ó, o programa está ótimo, parabéns. Gratidão. Estamos juntos. Vamos embora, aprendendo a viver, pois quem sabe a hora não espera acontecer. Vamos embora, aprendendo a viver, pois quem sabe a hora não espera acontecer. Tem jeito não, nessa vida você muda, não tem outra direção. Tem jeito não, nessa vida você muda, não tem outra direção. Se é avarento, tem que melhorar. Se é violento, tem que melhorar. Se é ciumento, tem que melhorar. Nessa vida você muda, você vai ter que voltar. Se é avarento, tem que melhorar. Se é ciumento, tem que melhorar. Se é ciumento, tem que melhorar. Nessa vida você muda, você vai ter que voltar. Do começo, lá do começo, você é a mesma pessoa, só mudou de endereço. É do começo, lá do começo, você é a mesma pessoa, só mudou de endereço. Já acorda se lamentando, vai pro trabalho já reclamando. Diz essa comida, já tá ruim, sem nem provar. Já fala assim, chegando em casa, me deixa em paz. Diz para a família, não aguento mais. E ao dormir, nem pensei em orar, e ainda espera que a vida vai melhorar. Do começo, lá do começo, você é a mesma pessoa, só mudou de endereço. É do começo, lá do começo, você é a mesma pessoa, só mudou de endereço. De jeito não, só com amor no coração. De jeito não, ABC da evolução. De jeito não, só com amor no coração. Dali Rosimeire Cruz. De jeito não, boa noite, só com amor no coração. Olha só. A, B, C, D, E, P, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Z. A, B, C, D, E, P, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Z. Você consegue, Paula? A, B, C, D, E, P, G, H, I, J, L, M. Conhece, Maurício? Consegue? Aí, ó. A, B, C, D, E, P, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Z. Consegue? Não. A, B, C, D, E, P, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Z. Vocês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Z. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Z. E novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Z. Mais uma vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Z. Agora sim. A de amizade, B de bondade, C de caridade, D de devoção. A de amizade, B de bondade, C de caridade, D de devoção. De novo. A de amizade, B de bondade, C de caridade, D de devoção. E aí? E o que faço? ABC da evolução. Tem jeito não, tem jeito não, só com amor no coração. Tem jeito não, só com amor no coração. Tem jeito não, ABC da evolução.
Que beleza, que beleza, que Parabéns. beleza. Essa música eu fiz mais Maísa, rapaz. Maísa construiu essa música comigo. Bora, pai, bora fazendo aqui, mas hoje, respeitando a escola, hoje ela tem vergonha de cantar. Não, pai, não me chame não. Tudo bem, minha filha. É o período da adolescência. É justamente. Vai passar, logo ela estará de novo. Eu vou trazer, Paulo, para a gente falar um pouco aqui, 3 virtudes que formam a caridade. A caridade é composta pela benevolência, a indulgência e o perdão. Nós vamos falar aqui brevemente sobre ela e a gente fecha com a música de Chico Xavier e encerra o nosso programa, que já está ali, voou, não foi? Voou. Cristina Culinária, grande abraço. Música é também oração, diz a nossa amiga Freude. Ferraz Rúbia, grande abraço também. Obrigado pela presença. Estou aqui tocando violão e fazendo o programa Conhecer. Obrigado a você que está aí conosco. Benevolência, indulgência e perdão. Paula Lírio, é com você, minha irmã. Tá certo. É o BIP, né? É o BIP. Exato. E que a gente precisa desenvolver sempre. Ser benevolente. Trazer esse bem que é a essência, né? Fazer com que ela floresça todos os dias conosco, em todos os momentos, nas situações, e olha só, nas situações de adversidade. É aí onde a gente vai, de fato, exercitar, né? Essa benevolência diante daquilo que é conflituoso, diante daquilo que dói, daquilo que nos chega impactante. Porque é fácil amar o que já é bom, é fácil amar o amigo, aquele parente, aquele familiar que já é afim. É muito fácil. O desafio verdadeiro está em fazer isso para com aquele que nos é adversidade, né? E ser benevolente, indulgente. Indulgente, o outro lhe fez, você, pelo seu olhar distinto, entende que o que foi feito estava errado, lhe causou mal, lhe foi prejuízo, mas sem julgamentos, acolher, orientar, entender o processo e a etapa de cada um. Esse ato indulgente, né, de ser mesmo passivo com o outro, entender o outro no seu erro, na sua falha, na sua imperfeição, que somos todos. Né? Como diz, nós somos aqui, estamos todos aqui, na condição de imperfeitos, né? Espíritos imperfeitos. Porém, dentro desta carga de ordem, dessa bagagem pessoal de cada um, tem muito orgulho, muita vaidade, que vai trazendo a dificuldade de alcançar essa benevolência, de alcançar essa indulgência, né? E tá querendo cobrar do outro a perfeição, quando a gente não tem esta perfeição para oferecer. Então, daí o cuidado, né? De ser indulgente para com o outro. E o perdão, né? O perdão que não traz o esquecimento, é óbvio. Os fatos existem e ficarão ali, marcados, né? No físico, no intelecto, no emocional, vai estar ali, de fato, na memória. No entanto, o que é que nós fazemos com aquele fato, né? Esse fato é o estopim para um ato de agressividade, esse fato é o estopim para um ato de vingança, esse fato é o motivador para uma atitude rude, né? Arredia e doentia, ou este fato, ele lhe será um lugar de reflexão, de entendimento dessa imperfeição e de oração para aquele que erra, de entrega, na compreensão de que somos todos filhos de um único Pai, né? E que Deus, na sua supremacia, na sua suprema inteligência, na sua justiça suprema também, e no seu amor, o tem a todos como filhos. Sim. E se eu sou, você também é, Salles. Se eu sou, você também é, Wanda. Aqueles que nos assistem, nos acompanham também são. E, portanto, tem os mesmos direitos como eu. E a gente, nesse lugar humano ainda,
cheio da nossa bagagem ainda de orgulho, vaidade, tem essa dificuldade mesmo de entender o perdão e até alcançar este perdão. Mas, como diz, se a gente já começa em não querer vingar, em não desejar o mal, em não praticar um erro, também decorrente de um outro erro, já estamos no caminho. Já estamos dando os passos. Lembra do subir a escada, dando o passo que é possível para a perna de cada um? Então, é ir neste lugar, nos entendendo e praticando a benevolência, a indulgência e o perdão na dosagem que é possível para cada um de nós. Que beleza! É uma oração, a sua explanação acerca do significado verdadeiro da caridade, que é você traz esse BIP, da benevolência, indulgência e perdão. E aqui, Darcy Santana diz muito bem, Salles e Paula. Elisete Santos diz assim: eu vivi 48 anos com uma pessoa que amei muito como ser humano, o esposo, né, o seu esposo, Elisete Santos. E aqui uma pessoa diz assim: Paulinha Linda, Rosemary Cruz, conhece? Tá aqui sim, mandando. Sim. Valeu, Rosemary. E aí eu vou cantar essa canção. A sua explanação sobre a caridade, Paula, já foi uma oração, mas ao término, você quer? Eu queria, na verdade, Raimundo, trazer ainda um trecho aqui de Emmanuel, que eu acho que tem a ver com essa prática da caridade. Você porque pode estar revela a nossa essência e certamente é importante. Perfeito. Através de Chico Xavier, também, né, o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, lá no capítulo 99, Com Ardente Amor, ele nos diz em um trecho: urge alcançarmos a substância, a essência. Que foi o tema que discorremos aqui hoje, né? A palavra-chave hoje foi essência. Foi essência e equilíbrio, né? E aí ele nos diz: sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados, e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Todas essas pessoas que conosco lidam, que estão em torno de nós, são instrumentos divinos para o nosso aprimoramento espiritual nessa condição humana que vivemos. Portanto, que sejamos compreensivos, também vigilantes, quando a gente fala da prática da caridade, né, da benevolência, da indulgência e do perdão, não significa dizer que a gente vai se abrir à maldade do outro. Aceitar, não apenas, ser vigilante, né? Vigilante também para com os transviados na maldade e nas trevas. Isso ele nos fala, porque a partir do momento que você entende o comportamento do outro, Jesus já nos falou, né? Sede mansos como os pombos, mais prudente como as serpentes. Então, a gente também precisa desse lado da prudência, desse olhar vigilante. Vigiai e orai. Mas, sobretudo, ame. E aí vem Divaldo Franco, né? Ame. Não importa se o outro não te ama. Ame. Porque o que vale é você, é cada um de nós. E essa é a mensagem. Eu agradeço. Excelente, Paula. Obrigado a você. Eu que agradeço a você pela sua presença hoje aqui no programa Conhecer, trazendo essas reflexões excelentes aí. E enquanto você falava, eu observava que é como se estivéssemos todos, como não, é uma realidade, estivéssemos todos num imenso navio, onde ninguém pode afundar. Junto com esse navio tem que chegar intacto. Ninguém pode cair ao mar. Ninguém pode só sobrar, que é a palavra correta. E a gente tem a responsabilidade, os que sabem
como funciona esse barco efetivamente por conta das experiências por estarem nesse barco, conduzir os outros que ainda são ignorantes através das formas como você manuseia esse barco. Como é que você joga a âncora? Você joga de qualquer jeito ou tem uma ciência? Como é que você trabalha a popa e a proa desse navio? É aleatoriamente? O vento? Tudo tem um porquê que é adquirido com as experiências nesse barco. Então, eu não posso permitir que alguém que queira, por exemplo, afundar o barco na maldade, num processo suicida, destrua todo um trabalho, que é o navegar desse barco, metaforicamente falando. Mas eu posso convencer através do meu comportamento o outro a adquirir a maturidade através desse exemplo, dessa vivência. E todos chegarão e atracarão esse navio num porto seguro, por assim dizer. Né? Eu vou cantar essa música rapidinho aqui e você fecha com mais uma prece de encerramento para a gente terminar exatamente às 8 horas, viu, Paulo? Aí você vai pedindo inspiração aí, até com essa música aqui, não tem como não ter. Já é a própria inspiração, né, Paulo? Graças a Deus. Demorou um pouco aqui de abrir, mas vamos ver. Perguntamos todos os dias qual a fórmula, o caminho da felicidade. Tá ouvindo bem? Felicidade de fato, paz de espírito, seja o que for. A felicidade muitas vezes está bem junto de nós, quando nossos anjos protetores, guardiões, consciência, como queira, nos indicam portas e chaves. Uma dessas portas é Jesus. E Chico, uma das chaves. Jesus é a porta. E Chico, chave é. Chico, chave é. Há muito tempo eu me vinha perguntar qual era a maneira de voar. Voar sem tirar os pés do chão, sem drogas, sem nenhuma ilusão. Foi então que eu recordei que há asas no meu coração. Vou amar a todos como a mim mesmo. Dos Deus é só querer. Não espero, mas não. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Chico, Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é.
sentindo feliz. Minha essência fluía tão bem. Se eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem distinção, benevolência, indulgência e perdão. Eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem distinção, benevolência, indulgência e perdão. Chico Xavier, Chico, agora eu sei como é que é. Chico Xavier, Chico, agora eu sei como é que é. Chico Xavier. Chico Xavier, Paulo Lírio, Vanildo. É isso aí. Benevolência, indulgência e perdão, né? E aí eu peço para que você finalize com a prece de encerramento. Prece de encerramento, tá certo. E antes disso, um abraço carinhoso para Mary, querida, e todos e todas, né, que nos acompanharam, que estão conosco aqui, conectados a este ideal, né, de refletir sobre que de fato somos, desse espírito que somos dentro desse processo evolutivo. E embalados, né, juntos com essa canção tão rica de emoção e melodia que nos conecta a este lugar, né, de caminhos, de possibilidades, de portas, de escolhas, que o livre-arbítrio nos dá de pegar essa chave e de abrir esta porta. Se é mais larga, se é mais estreita, se é maior ou a menor, conforme o entendimento, o adiantamento, a necessidade, conforme o momento de cada um. Que, como foi bem colocado na canção, peçamos sempre a presença e a orientação da espiritualidade amiga que nos acolhe, nossos mentores espirituais, designados por Deus para cuidar de cada um e nos auxiliar neste caminho, nessas escolhas. No entanto, só o acessamos se desejamos, só o acessamos se nos predispomos a sentir, a elevar os nossos pensamentos. E envolvido nessa canção, nessa melodia, nessa proposta de nos entendermos cada vez mais enquanto espíritos que somos e compreender a nossa existência encarnada em matéria, enquanto seres humanos, que possamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento por este momento especial, pelas reflexões propostas, pela própria rádio que nos possibilita este momento, pelas transmissões, pela tecnologia que nos está também enquanto instrumento de divulgação da doutrina espírita, levando, né, as nossas falas, as nossas reflexões aos amplos espaços. Então, com o coração cheio de gratidão a todos que se conectam a nós, peçamos a Deus, a espiritualidade, que nos traga este lugar de equilíbrio, de serenidade, para olhar para cada um de nós, nos entendermos com muito respeito no nosso momento
e que possamos traçar os nossos planos com alegria, com esperança, porque o próximo encontro de sábado já dá-se-á em 2026. 2025 está quase ali, terminando. E que possamos começar um novo ano com muita saúde, com muita paz, com vontade de viver o novo, né? Com muita esperança, com alegria das escolhas corretas, com desejo de mudança daquilo que precisa ser deixado para trás. E, sobretudo, com amor no coração, com sabedoria na lida diária, com todos aqueles que são instrumentos nossos. Então, que Deus nos abençoe grandiosamente, nos ilumine e gratidão, hoje e sempre. Gratidão, obrigado a todos e vocês que ficaram aqui por último, Elisete Santos, Ró Cruz aqui, né? Ela mesma, que a imagem é bem pequenininha, é amiga minha, se eu não estou confundindo as pessoas. E Darcy de Santana também, que chegaram aqui. Elisete Santos ama esta música, com certeza absoluta, muito aprendizado. Creude disse, gostei da dosagem, que bom, viu? Todos vocês. E até sábado que vem, se Deus quiser, um abraço no coração de todos. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Olha, Deli, você entrou agora, minha irmã. Mas a gente dá aquele abraço lá de Castro Alves, grande amiga. Obrigado aí pela presença, pela sua live, vai ficar salva, se Deus quiser. Grande abraço no seu coração e até sábado que vem, se Deus quiser.